Deus, o Senhor continue abençoando a cada um de vocês que tem nos acompanhado e que tem se inscrito também no canal. Eu sempre digo que se você tiver uma dúvida, se você desejar falar conosco, entre em contato através dos comentários aí, e aí nós tentaremos entrar em contato com vocês para tentar trazer o máximo que nós pudermos, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto, tá bom? E antes de começarmos, vamos orar, vamos falar com Deus. Incline sua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Bondoso Deus, Pai Celestial, toda honra, toda glória seja dado a Ti por todas as coisas. Senhor, aqui estamos nós com esse trabalho, Deus, evangelístico, com o único propósito de abençoar nossos amados irmãos, abençoar todos que têm tido dúvida sobre determinados assuntos. Neste momento, Senhor, te pedimos, toma a direção de tudo que será feito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, queridas, neste momento eu queria falar sobre alguns acontecimentos vindouros. Eu queria falar sobre alguns acontecimentos futuros. Não irei entrar em muitos detalhes devido ao tempo, mas eu estarei falando um pouco por cima sobre os acontecimentos que tem que acontecer até o final dos tempos, até o final de tudo. Então eu estarei falando com vocês para te ajudar. Não é para confrontar, mas para que você possa saber que tudo que foi dito por Jesus Cristo, pelos profetas, que está no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, de Ezequiel e seus profetas, vocês irão ver que tudo que tem para acontecer, vai acontecer. E daqui para frente, você vai ver que vai ser uma sequência de acontecimentos. E eu queria tentar te ajudar através disso, tá bom? Então vamos iniciar abrindo a palavra de Deus no livro de São João, do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Iremos falar agora sobre o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Venha comigo. O Evangelho de João, capítulo 14. Ele fala assim, a partir do verso 3. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Se ele foi preparar lugar, e ele vai vir para nos levar, aí vocês perguntam, por que na casa de meu pai há muitas moradas? Porque se você for observar, no original, essa palavra casa, você vai encontrar lá palácio, porque não tem como ter dentro de uma casa ter muitas moradas. Teria que ser palácio, correto? Então vocês vão ver que na tradução original, você vai ver que no palácio, ou seja, tem que ser um reino, né, para que haja muitas moradas. Então ele foi preparar lugar. E ele voltou, ele vai voltar para nos levar. E a Bíblia diz que haverá o rapto. Porque se ele foi preparar e vai nos levar, então nós temos que sair daqui para ir ao seu encontro. Me acompanhe no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Acompanhe aí. Diz assim: depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Amém? Então, nós iremos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Mas a Bíblia diz que nem todos morrerão. Nem todos morrerão.
mas seremos arrebatados. Mas primeiro, nesse período do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vocês irão ver que eles ressuscitam primeiro. Observe que quando os que ficam vivos vão logo após aos que ressuscitarem. Vocês vão ver isso no verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Observe que ele foi para o Pai vos preparar lugar. Então ele prepara um lugar, ele deixa tudo pronto e agora ele volta. Então quando ele volta, ele fala, no 16, porque o mesmo Senhor, você vê que não é outro, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí após a primeira ressurreição, então esses levantam, os túmulos se abrem. Isso estou me referindo aos que morreram em Cristo. Eu não estou falando da segunda ressurreição, que é o que eu vou falar aqui no finalzinho. Da segunda, estou falando da primeira ressurreição. Observe que quando se tocar a trombeta, antes de tudo isso, já esteve a voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição. Então eles levantam dos túmulos e se encontram com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Observe que nesse período do arrebatamento, então assim, após a noiva ser tomada, a igreja ela passa pela tribulação. Agora, essa igreja não é a igreja nécia, porque a igreja que tinha um azeite, essa é tomada para a boda do Cordeiro, que vocês vão ver que é um acontecimento simultâneo. Vocês vão ver aqui daqui a pouquinho que é simultâneo. Vocês vão ver que é uma sequência de acontecimentos em um determinado período. Isso foi profetizado por Daniel, que seriam as aflições que aconteceriam em Jerusalém. Seriam grandes dias terríveis que o povo sofreria. E que a semana de Daniel, as 70 semanas, seriam cortadas. Só que como para nós são 7 anos, então Jesus pregou 3 anos e meio. 3 e meio. Então esses restantes de dias, vocês vão ver lá na frente. Então, mas nesse período de 3 anos e meio, é onde também acontecerá a tribulação. Então perceba que após o rapto, a noiva que tem o Espírito Santo, que tem um azeite, ela sai da terra, a nessa ela passa pela tribulação. Venha comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Acompanha aí São Mateus, capítulo 24. Deixa eu abrir aqui, São Mateus, capítulo 24. E no versículo 21, diz assim: porque haverá grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Nem tampouco haverá jamais. Que dia vai ser esse? De aflições, perseguições. A igreja não vai poder pregar mais. Bíblias não serão encontradas. O Espírito Santo não vai estar mais. Porque a única coisa que segura o Espírito Santo aqui é apenas a sua noiva. Porque após ela ser tomada, acaba-se a intercessão. No propiciatório não vai haver mais sangue para interceder. Então, se você está fora da palavra de Deus, se você não está crendo, se você não está seguindo ao Senhor Jesus Cristo de coração, de alma, olha as coisas que vão acontecer e você está de fora, meu irmão, não brinque. Porque dias difíceis virão. Então, após o arrebatamento, vocês veem que entra a tribulação. E quando entra a tribulação, a noiva, ela está se casando, aleluia. A noiva de Cristo, ela entra na boda do Cordeiro. E aí começa o casamento de Jesus Cristo com a sua igreja, com a sua noiva. Venha ver isso comigo no livro de Apocalipse, capítulo 19. No livro de Apocalipse, capítulo 19. 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos
e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Está você pronto? Está você pronta, minha irmã? Porque haverá a boda do Cordeiro. E esse período do casamento é o mesmo período que a tribulação está aqui para os gentios. E também os 2 mensageiros que irão para Israel para pregar para os remanescentes, que são os 144 mil remanescentes, que eles receberão os 2 mensageiros vestidos de saco, que são Moisés e Elias, que vocês também irão ver. Então me acompanhe, daqui a pouquinho chegaremos lá. Então, quando você vê o casamento, você lembra do mistério de Deus que ele fala no livro de Efésios, capítulo 5, versos 31 e 32. Me acompanhe aí. Vocês vão ver no livro aos Efésios, do versículo 31 ao versículo 32, ele fala: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Grande é esse mistério. É um mistério que para muitos é como se não fizesse sentido, mas ele é o cabeça. Jesus Cristo é o cabeça. Ele é a cabeça. E a sua igreja, ela é o corpo místico de Cristo, não é as 4 paredes. É a igreja, são vocês. Então ele vem buscar uma noiva pura. O apóstolo Paulo diz que ele temia em preparar uma noiva pura para Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, me acompanhe. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, perdoe. Veja aí o versículo 3. Versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Entende? Entende que a igreja hoje, a forma como ela se encontra, ela não está na condição para se encontrar com Cristo. Então por isso ele elegeu. Na mensagem de predestinação, vocês podem assistir, vocês irão ver que quando eu falei sobre eleição, sobre predestinação e a presciência, observe que ele escolheu a sua noiva. Ele predestinou porque ele sabia qual seria aquele grupo de pessoas que o aceitaria, que amaria a sua palavra, que dedicaria a sua vida para ele. Amém? Então aí está a boda do Cordeiro. E simultaneamente os 2 mensageiros vestidos de pano de saco, eles vão para Israel para pregar para os 144 mil judeus. Isso aí nós iremos ver aqui no livro de Apocalipse. Venha comigo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11, onde nós iremos ver sobre as 2 testemunhas, os 2 castiçais, as 2 oliveiras de Ezequiel, que são Moisés e Elias. Os 2 mensageiros que irão pregar para Israel são Moisés e Elias. Venha comigo. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fazer o céu fechar, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Quem é que fez o tempo parar? Não choveu? Elias. Quem foi que
profetizou que determinou e o rio do Nilo se tornou em sangue, as águas do Nilo. Moisés. Então Moisés e Elias retornará para pregar para Israel durante 1260 dias, que são equivalentes a 3 anos e meio, que é a metade das 70 semanas de Daniel. Que futuramente eu vou falar sobre isso, as 70 semanas de Daniel, tá bom? Então veja que nesse período acontece a sequência. Após o arrebatamento, vocês vão ver que entra a tribulação, você vê que vai acontecer a boda do Cordeiro e Israel também recebe esta pregação das duas testemunhas. Amém? E após isso, nós encontraremos, amados, o fim de tudo. Verdade. Após o casamento, após o período que acontece o casamento, tribulação e os 144 mil, que é tudo no mesmo período, vem o fim. É aí onde você vai perceber onde Jesus se manifesta. Venha comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Veja aí comigo. Mateus 24, a partir do verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, olha o que eu li lá atrás no 21, as aflições da tribulação. Aí ele fala: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos e toda a terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? Versículo 30, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 cantos, de uma e de outra extremidade do céu. Observe agora o que diz Zacarias 14, 5. Zacarias 14, 5. Zacarias 14, 5. Zacarias 14, 5. Acompanha aí comigo. 14, 7. Ele fala: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo à tarde haverá luz. Observe Apocalipse 1, 7. Apocalipse 1, 7. Estou apenas citando também versículos, vamos para ganharmos tempo. Apocalipse 1, verso 7. Ele diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém? Então, estamos chegando a isto. Estamos perto disto. Estamos perto disso. Precisa descansar o seu coração. Observe que em Ezequiel 7:2, ele diz, Ezequiel 7:2: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. É um dos acontecimentos que vem após o arrebatamento, a tribulação, e vem o fim. E após esse fim é um momento muito importante, porque se você entende que nada vai acontecer, que vamos ficar aqui como tivesse no país da Alice, né, no País das Maravilhas, não. Ao terminar tudo, nós entraremos no Armagedon. Quando tudo isso aqui que você está vendo, porque não é o globo terrestre, o sistema tem que ser destruído. O sistema religioso, ele vai terminar. Acompanhe comigo no livro de Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16, e observe que haverá, após a vinda do Senhor Jesus Cristo,
haverá o Armagedon. 16. Diz o seguinte: e os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse 19:5 diz: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como os grandes. Malaquias 4:3. Malaquias 4:3. Malaquias 4:3. Acompanhe comigo. Malaquias 4:3. Diz assim: e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Observe que haverá grande coisa nesses dias. Venha comigo, segunda carta de Pedro 3:7. É a segunda carta de Pedro 3:7. Segunda carta de apóstolo Pedro 3:7. Olha o que diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Haverá o Armagedon. Tudo que você está vendo, tudo será destruído. Não ficará pedra sobre pedra. O grande dia virá. Não vai existir, porque virão novos céus, uma nova terra. Então esse dia virá. Esse dia virá. Creia nisto. E em 1 Pedro 3,13, ele diz: e qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? 3,13. 1 Pedro 3,13. E aqui, após a batalha do Armagedon, nós encontraremos o milênio. No milênio nós iremos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 20. Livro de Apocalipse, capítulo 20. Me acompanhe. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Ele fala: e vi os tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho e Jesus pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, nós entendemos que após a batalha do Armagedon, nós encontraremos o milênio. E estes 1000 anos são exatamente quando você vai ver acontecendo tudo isso, e você vai ver descer do céu a nova Jerusalém. Mas nós passaremos 1000 anos com ele. O diabo ficará preso, meus queridos, durante esses 1000 anos.
Ele ficará preso porque por meio de circunstâncias. Não vai poder matar, não vai poder roubar, não vai poder destruir. Ele ficará preso durante 1000 anos. No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 14. Hebreus 13, 14. O apóstolo Paulo diz o seguinte, 13, 14. Ele fala assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não temos cidade permanente, meus amados. E para nós finalizarmos aqui, venha comigo no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Olha o que diz. Versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Então, finalizando, você compreende que após todos esses acontecimentos, nós teremos a nova Jerusalém, nós teremos o noivo vindo com a noiva para a segunda ressurreição, e é onde nós estaremos finalizando. Bom? No livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 14, ele diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O Senhor te abençoe, meu irmão. E compreenda que este milênio é o período onde a terra descansará 1000 anos, onde Cristo estará com sua noiva, e o fim é o juízo eterno, que finalizando agora, e tudo isso é o período do milênio, é o período aonde nós estaremos com Cristo, com Ele reinando 1000 anos, aonde o diabo ficará detido durante 1000 anos em cadeia de circunstâncias. E para finalizar a segunda ressurreição, você vai ver, quando tudo isso acontece, é o período aonde todos serão julgados. No livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 1, onde eu li, que fala: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Amém? E fechando, no Apocalipse 22, 14, ele diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. Deus vos abençoou. Deus vos abençoou. Que vocês possam ser abençoados dia após dia através desse trabalho. Então esses são os acontecimentos vindouros que eu possa ter ajudado a muitos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que esta mensagem possa também ajudar a outras pessoas. Sabemos, ó Deus, que em pouco tempo tentamos explanar algumas coisas, mas que eles possam ser abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E graças a Deus.